Boa noite, telespectadores. O primeiro slide é para esclarecer um equívoco. Na semana passada, quando discutíamos a questão do financiamento ou não às portagens e do serviço público, um certo ex-ministro disse que o não pagamento dos serviços faz com que não temos qualidade. E deu exemplo da educação. Então, vale aqui esclarecer esse equívoco a esse ex-ministro e a todos quanto pensam que é somente com o pagamento aos serviços públicos que podemos ter qualidade. Não é verdade isso. Não é verdade. Já tivemos qualidade da educação e orgulho da nossa educação aqui em Moçambique sem pagamento. Sem pagamento. É por causa da corrupção dos dirigentes, que fazem com que não haja dinheiro para primeiro pagar aos professores. Os nossos professores são mal remunerados. Não somente são mal remunerados, como também ao longo do tempo os professores têm os seus salários a degradarem. A degradação do salário do professor. As dívidas ocultas afetaram aquilo que é o valor do salário do professor. Mas há professores que estão há 5, 10, 15 anos que estão à espera para progressão nas carreiras. Não estão a progredir. Os professores não estão motivados. E por isso não fazem o seu trabalho como fariam se estivessem excelentemente motivados. Mas esta é uma parte. A outra parte, quando digo que é corrupção, veja a questão das carteiras escolares. Moçambique é um dos países com uma quantidade de madeira extraordinária. Mas, por causa da corrupção, os nossos filhos, sobrinhos, estudam sentados no chão. Não há carteiras, porque a madeira é dilapidada para exportação para a China em troca de benefícios para os dirigentes, contra o desenvolvimento da nossa educação. Olha as salas de aulas que são construídas. De ano após ano tem que se fazer as mesmas salas de aulas. Por quê? Porque não tem qualidade. Porque são as empresas dos dirigentes que ganham os concursos para fazer as salas de aulas. E não fazem as salas de aulas, não constroem salas de aulas. Quando constroem, não tem qualidade. E o Estado não tem recursos, justamente porque de ano a ano tem que drenar dinheiro para o mesmo tipo de serviços que não permite a canalização de salário para pagar aos professores e os demais funcionários da educação. Veja a questão do livro escolar. A forma como se o livro que é de distribuição gratuita, ele parece a ser vendido. Os nossos filhos não têm livro. Portanto, não é por causa de falta de pagamento a este serviço público importante que não se tem. Nota um exemplo importante. O Ministério de Ciência e Tecnologia veio ano passado informar que, através do seu porta-voz, um tal de senhor Tonela, que disse que tinha dinheiro para assegurar que cada estudante do ensino superior tivesse um computador. Disse de viva voz, conferência de imprensa, até novembro do ano passado, cada estudante teria um computador. Onde é que está? Onde é que está um computador para cada aluno? Onde é que está? Mas o ministro recebeu o dinheiro. Senhor Ministro do Ensino Superior e Tecnologia, onde está o dinheiro que era para comprar um computador para cada estudante? Onde é que está isso? Isso não é por falta de pagamento ao serviço, por causa de corrupção. Corrupção dos ministros. Desses, os antigos ministros fizeram corrupção no seu tempo. Portanto, não vale a pena aqui criar confusão, deitar a população, arreia aos olhos da população no que toca a serviço. Quando se fala na ideia de que não há serviço público porque não há pagamento, estão a sugerir então que ao entrarmos na cidade aqui, vemos polícias a circularem, que garantem a lei e ordem. Temos que pagar aos polícias também, porque é serviço público. Temos que pagar aos polícias também, para conseguir andarmos daqui na estrada. Temos que pagar ao Ministério do Ambiente pelo ar que respiramos aqui também. Não, não é essa a ideia. As pessoas pagam vários impostos para assegurar que o Estado tenha dinheiro para prover o serviço público. A questão, no fundo, é corrupção. Corrupção do topo
do meio até a base, que faz com que não haja recursos para prover um serviço de qualidade. Portanto, senhor ex-ministro, isso é conversa sem importância nenhuma, dizer que a qualidade da educação é porque não se paga. A educação, no quadro dos objetivos do desenvolvimento sustentável, é um direito fundamental que deve ser dado gratuitamente, e não é a gratuidade que põe em causa a qualidade da educação. Portanto, é este equívoco que eu quero esclarecer a este senhor que foi ministro no governo do presidente Guebuza. Doutor Luvunga, parece-nos com as declarações que aqui faz que a máquina já foi feita quanto à questão da corrupção. Apenas os outros ministros que aqui estão hoje em dia estão a seguir uma máquina que já foi feita. Alguma estratégia para o combate a esta situação que é corrupção, na verdade? Hoje mesmo, que estamos aqui, desmantelou-se um esquema de grande corrupção. Na autoridade tributária, nas alfândegas em particular, que é aquele setor que devia gerar importantes receitas. Mas este setor, por causa da corrupção dos grandes, ele também tem que promover esses esquemas todos. E parte do dinheiro que essas pessoas tiram é para pagar aos chefes que estão lá em cima à espera. Portanto, a promoção da corrupção vem do topo. O presidente Samora sempre dizia, aquele que se corrompe aqui é porque viu o chefe lá em cima. A corrupção vem do topo, o que faz com que não há dinheiro público para pagar um serviço de educação público de qualidade em Moçambique. Não é porque os encarregados não pagam. É simplesmente porque os ministros são corruptos. São corruptos. Corrompem todo o sistema que tem que promover a educação de qualidade. E dessa maneira corrompem a infraestrutura para o desenvolvimento do nosso país. Põe em causa o nosso país. Seguimos agora com o próximo slide. Portagens. O próximo slide é esta nossa campanha. Como já dissemos, é o tema do ano de 2022. E a qual nossa campanha... novidade desta vez? Pois, e a nossa campanha é esta. Portagens não vai dar porque a população está pobre. E a ideia, primeiro, são 3 pontos importantes. O primeiro, ainda em resposta a esse antigo ministro, dizia assim que sem o pagamento às portagens não é possível ter estradas de qualidade. Dizia que o mais difícil é a manutenção das estradas. E dá exemplo do Ocidente, onde dizia ele que há portagens por todo lado. Isso é um equívoco muito grande. Isso é falta de conhecimento. No Ocidente, de onde ele fala, no Ocidente, as redes de estradas não são o meio principal para o transporte de pessoas e bens. As pessoas são transportadas pelos comboios, pelos metros na cidade, e no interprovincial são os comboios, e não há portagem nos comboios. As estradas são para transportar as pessoas que têm capacidade para comprar viatura, e por isso podem pagar. Mas o serviço público de transporte é assegurado pelos comboios. Aqui não temos comboio que transporta pessoas. Já se falou, haverá um comboio que vai ligar o município de Maputo e Matola, haverá o que é tudo corrupção. Tudo corrupção. Não há aqui. As estradas são aquelas vias que a população precisa para fazer a vida. Então, essa ideia de comparar a África com o Ocidente no que toca à questão de portagens não faz sentido, porque no Ocidente não são as estradas, são as linhas férreas que garantem o tecido social e econômico desses países. Mas também parece-me que já está a ser normal comparar a situação de Moçambique com uma situação que se calhar não condiz com a nossa. Esse é aquele equívoco sempre de muitos dirigentes. E vale a pena aqui dizer o seguinte,
Durante muitos anos eu vi, por exemplo, aquele que na altura era primeiro-ministro, o Pascoal Mucumbe. Ele frequentava aulas de economia enquanto primeiro-ministro. Todas as segundas-feiras e quintas-feiras ia à faculdade de economia estudar. Sentava ali com os estudantes. Eu não percebia, mas agora a gente percebe. Diante de tantas coisas que estes dirigentes de agora falam, que não fazem qualquer tipo de sentido. E destruíram, por exemplo, o ISAP, o Instituto Superior de Administração Pública, onde vários ministros trazidos pelos vários sítios tinham aulas ali, para compreender o que é governação para o desenvolvimento. Mas voltando ao assunto das portagens, então, o primeiro ponto é que não há essa comparação. O segundo é essa ideia errônea de dizer que se constroem estradas, mas é preciso manutenção. Não, o caso aqui das estradas, novamente, quando se constroem estradas, como é o caso da circular, tem que ser o desenvolvimento resultante dessas estradas que gera recursos ao Estado para a manutenção. Por exemplo, a estrada circular, esta aqui construída, permitiu que muitas novas habitações fossem feitas naquele perímetro todo que antigamente era mato. É o município, é o Estado que tem que ir cobrar o imposto predial autárquico. Portanto, tem que construir casa por causa da estrada que veio para aqui, paga o imposto predial autárquico, e utiliza esse dinheiro para a manutenção da via. Todas as estradas em Moçambique estão em circunscrições territoriais, tais que permitem descentralização e encarregá-las de cobrar não a estrada, porque a estrada visa catalisar o desenvolvimento. Veja, por exemplo, o outro erro tremendo que você... Como é que isto é possível? Foi-se colocar portagem para Macaneta. Está a matar o turismo. Faça a estrada, deixa o turismo através do número de pessoas que hão de ir para Macaneta, através do consumo que há de acontecer na Macaneta, gerar recursos para a manutenção da via. Quando diz que não é possível, não. Quanto mais estradas tiver, vai permitir projeção econômica. Essa fasquia que resulta do desenvolvimento que o Estado recolhe, entrega ao setor correspondente para fazer a manutenção. Não é colocou uma estrada hoje com o dinheiro público, não, diz que não tem que colocar portagem. Esses ministros têm que voltar para a escola. Tem que ir para a escola. Porque somente assim podem compreender coisas tão básicas como esta. Essa é uma questão, do ponto de vista de teórico, de funcionamento da economia. Agora, do ponto de vista legal, isso é óbvio que essas portagens, esse negócio de revimo é uma batota. É uma batota de corrupção. Não há um interesse público aqui de gerar recursos. É simplesmente um interesse corrupto de esconder interesses privados. Agora, se passa a ideia de que a Revimo, por exemplo, é detida pela Corranha, é detida pelo INSS e é detida pelo Fundo de Estradas. Por que é que na República de Moçambique vai se criar uma entidade de sociedade anônima que é detida 100% pelo Estado? O Estado agora é crime organizado. O Estado agora gera entidades obscuras. Como é possível? Qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo disso? Isso é totalmente corrupto. Tem que se parar com este assunto imediatamente. E uma mensagem aqui importante para o senhor Presidente da República, que acredito que vai acompanhar este debate, poderá estar em casa, com a Manesaura, a descansar, mas é preciso, senhor Presidente, compreender que essas portagens vão no sentido contrário ao do legado que está a estabelecer com o Presidente da República. Estas portagens vão destruir tudo aquilo que fez nos 7 anos e meio. É preciso parar de imediato com essas portagens. Vão agredir as portagens ao estado de espírito da sociedade, empobrecida pelas condições que todos nós conhecemos.
é problemático, Sr. Presidente, que se escondam interesses dos dirigentes para o seu consumo faustoso, empobrecendo a população. Obrigado. Seguimos agora com o próximo slide. É a retoma do julgamento. A retoma do julgamento. Já sabíamos que o ano passado não seria possível concluir o julgamento. É muita gente por ouvir. E isso é bom, que toda a gente seja ouvida. Justiça é isso. O julgamento retoma. Retoma com atraso, problemas técnicos, etc. Isso é normal em todas as sociedades, incluindo as desenvolvidas. Não podemos culpar isso ao juiz Efigênio Batista. Mas o juiz Efigênio Batista inicia este caso no ano 2022 com uma decisão que agride o estado de espírito da sociedade. Agride o estado de espírito. A primeira decisão que ele toma é de excluir um antigo administrador do Banco de Moçambique, Valdemar de Souza, de ser ouvido como declarante, alegadamente porque ele é arguido num outro processo. Já usou este argumento em situação de um peso e duas medidas. Outros, incluindo o antigo governador do Banco de Moçambique, o Sr. Gove, é também arguido num outro processo relacionado com as dívidas ocultas. É a mesma situação. Mas o Sr. Gove foi ouvido na tenda da BO. Mas este, que até numa posição inferior à do governador Gove, é excluído, é protegido. E a pergunta aqui ao juiz Efigênio Batista: por que proteger Valdemar de Souza? Porque está em situação de igualdade perante os outros. Por que o proteger? Por que a justiça tem que tirar aquele laço que o faz ser cego diante e para tratar em igualdade e proteger uns? Por que tem que haver filhos e enteados na justiça moçambicana? Já falamos no ano passado, já vimos variedíssimos casos, onde uns foram recolhidos à cadeia, outros estão como arguidos normais, e outros ainda em